uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois a levaram a lavarem, puseram-na no cenáculo, que é na parte de cima da casa. Como Lida era perto de Jope, Lida é uma cidade, perto de Jope, uma cidade também, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem que não demorassem vir ter com o pessoal que estava em Jope. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduzindo-o para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todas, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Jesus ressuscita a igreja, sim ou não? Ele traz a vida de volta. Traz ou não traz? Tanto no sentido literal, como no sentido figurativo também. Ele traz a vida de volta à tona. Eu já orei por pessoas que o coração tinha parado de bater. E quando eu fiz a oração da fé, o coração voltou a bater. Diga amém, Jesus. Não fui eu. Eu não posso fazer o coração de ninguém voltar a bater. Eu posso orar, estender as mãos. E Deus operou o milagre. Então veja que o poder de Deus continua se manifesta ainda hoje. Pega para todo o sentido da sua vida, de que o Senhor, Ele traz a vida de volta. Ele restaura a vida do homem, da mulher, do jovem, da moça, do rapaz. Ele faz algo extraordinário. Voltando-se ao início do texto, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma discípula. Nós temos o nome de Dorcas. Discípula de quem? De Jesus? Não, porque Jesus, Ele não tinha discípulas mulheres. Ele só andou com homens, 12 homens que andavam com Ele. Discípulo significa aluno, é só isso, aluno, não é isso? Então, ela era discípula de quê? De Pedro. Porque depois que Jesus foi assunto aos céus, depois que Ele ressuscitou e subiu aos céus, os apóstolos não deram continuidade ao Evangelho? Então, e eles ganharam pessoas para Jesus. E aí você tem agora essa mulher que aprendeu com Pedro, que andou com Pedro, não é isso? Ela aprendeu, ela foi uma aluna de Pedro. E lá na cidade de Jope, ela então vai ali começar uma igreja, um trabalho. Havia uma igreja ali, havia pessoas que reuniam ali para orar, para cantar, para adorar, para buscar a Deus. E aí uma parte que me toca muito é que quando Pedro ele recebe a notícia de que ela tinha partido, de que os irmãos lá em Jope precisavam de um consolo, Pedro imediatamente foi. Aí eu fico atento que quando Deus ele coloca alguém para ser aluno de outro, e este sendo mestre, professor, é um canal de bênção para a vida desse discípulo, é uma aliança inquebrável, aonde a bênção de Deus pode ser transmitida. Eu observo o carinho de Pedro para com ela e para com aqueles irmãos. É o mesmo que Jesus teve com o próprio Pedro, que uma vez Jesus falou assim: Pedro, Satanás queria se andar com você, mas você é meu, em outras palavras, e eu roguei ao Pai para que te livrasse. Olha para você ver. Então, uma vez que o Senhor escolhe e Ele coloca pessoa perto de pessoa, Ele coloca também o amor, Ele coloca também a unção, para que haja a manutenção das bênçãos de Deus em nome de Jesus. O profeta Eliseu, um dia ele foi acolhido por uma mulher, e essa mulher ele profetizou o filho na vida dela. Quando o filho dela morreu, o profeta incumbiu de ir lá e orar e ressuscitar o filho dela. Por quê? Porque ele era profeta na vida dela. Glória a Deus. Assim como Pedro era o professor na vida de Dorcas e era pastor naquela igreja também. Pastor Elbert, o que o senhor está querendo dizer comigo? Eu estou querendo dizer o seguinte: que uma vez que nós estamos aqui unidos e que Deus trouxe vocês aqui para nós sermos canal de bênção na vida um dos outros, o amor de Deus está dentro de nosso coração. Então vem de nós a palavra
palavra profética, a palavra de vida, a palavra de libertação, para que em nome do Senhor Jesus, as vitórias de Deus sobre a tua vida são as provas de que o nosso ministério, que o nosso chamado está debaixo da unção do nome de Jesus do Senhor. Aleluia. O nosso intuito não é só que vocês se reúnam aqui, mas que vocês sejam discípulos, que vocês sejam alunos, ou seja, que vocês venham crescer espiritualmente, aprender com Deus, aprender conosco também, e que as bênçãos do Senhor continuem durante toda a sua vida, onde quer que você esteja. Tem pessoas que estão aqui hoje, mas daqui a alguns anos vão estar do outro lado do mundo, mas a unção de Deus vai estar com ele, vai estar com ela também. Quem quer levanta a sua mão, diga glória a Deus por isso. Graças a Deus. Interessante isso, né? Então ela aprendeu, Dorcas aprendeu. Eu não vejo que ela era uma grande pregadora. O negócio dela era zelar, era cuidar das viúvas. Ela tinha até um recursozinho lá. E o que ela podia fazer, ela fazia. Sendo as viúvas desamparadas, ela fazia túnicas para as viúvas. Olha para você ver. Então, isso aqui que eu aprendo. Quem quer fazer alguma coisa para Deus, quem tem o desejo de fazer alguma coisa para o Senhor, vai fazer alguma coisa para Deus, para o Senhor. Porque existem formas de nós agradarmos, existem formas de nós servirmos ao Senhor. Diga amém. Glória a Deus. É como o apóstolo Paulo diz da igreja de Coríntios, ele fazendo uma alusão de que nós somos o corpo de Cristo. Nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, né? nem todos podem ser o nariz, ou seja, mas cada um sendo uma coisa, fazendo uma coisa, vai completando. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nesta tarde o Espírito Santo não quiser o teu coração, levanta as suas mãos para os céus, que Ele te levantou para uma obra, Ele te levantou para um propósito, Ele te levantou para um negócio. Aleluia. E aquilo que arde no teu coração, tu farás para o Senhor. Pastor, não está vendo? Então vai arder, porque hoje é dia da tua chamada em nome de Jesus. E aquele que sempre faz algo para o Senhor, assim como Dorcas, na hora que mais necessitou, a bênção de Deus estava presente. Quem tem desejo de honrar, de servir, de agradar, dá um bravo de glória para o Senhor em nome de Jesus. Deus. Não dá para viver sem fazer algo para o Senhor. E fazer algo para o Senhor é fazer algo para a igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Porque se você faz para a igreja, você está fazendo para a gente? Isso eu te provo. Quando Jesus apareceu para Saulo, que era o perseguidor da igreja, Jesus falou: Saulo, você está me perseguindo. Mas quem é, Senhor? Você está me perseguindo. Você está perseguindo a minha igreja. Quando você persegue a minha igreja, você persegue a mim. Forte? Não é lá em Mateus capítulo 25, na parábola da separação das ovelhas e dos bodes, Jesus vão dizer: estive enfermo, foste me visitar, com fome me deste comida, com sede, aleluia, me deste algo para beber. Olha, Jesus, quando nós fizemos ir para o Senhor? Eu não me lembro de ter dado o Senhor água, ter dado o Senhor comida. Nunca vi o Senhor ver o Senhor? Não. Aí vai dizer: quando você fizer aos pequeninos, a mim fizeste. Levante a sua mão para o céu. Oh glória. O Senhor não fica devendo nada a ninguém, minha amada, meu amado. Honre a Deus, honre a igreja, honre a obra. Aleluia. Que o seu coração com as tuas mãos esteja aberta como Dorcas. Aprenda conosco em nome de Jesus. Cresça com o Senhor e as maravilhas de Deus vão te seguir no nome do Senhor. Aleluia. Então observa que ela partiu, né? É algo natural. A morte é algo natural, né? Para morrer basta estar vivo. Ninguém quer, mas isso acontece. O importante é nós estarmos preparados. Amém? Se alguém tem assim: eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte. Ué, então você precisa estar em conta, mas volte com Jesus. Porque Jesus é a vida, Ele venceu a morte. Se eu estou com Ele, então eu não preciso mais ter minha morte, porque a minha vida é nas mãos dEle. E quando eu fechar os meus olhos aqui, aleluia, não vai ser sombras dEle que vão buscar, mas vai ser anjos que vão apanhar pelo braço do outro, vão viajar, aleluia. Vou te levar para o paraíso de Deus. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então ela partiu, é normal, não é isso? No fato de você estar vindo, buscando a Deus, você colocou o seu propósito de estar na presença do Senhor, de fazer algo para Deus, vai ter lago, vai ter dor, vai ter peleja, isso aí é normal. Só que existe uma diferença daquele que serve a Deus e quem não serve. Aquele que serve, aquele que está buscando, na hora do seu aperto, ele tem Deus que é a sua fortaleza e seu refúgio.
E aquele que não tem, vai fazer o quê? É cavar um buraco e enfiar a cabeça lá, que nem um tatu. Mas aquele que confia no Senhor, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Amém, Jesus? Então observa que quando lhe aconteceu a fatalidade, a notícia que chegou a Pedro é que ela já tinha partido. É diferente de Lázaro. Você vê quando Lázaro, que era amigo de Jesus, estava enfermo, 2 pessoas foram até Jesus e falaram: ó, ele está doente, Marta e Maria estão te chamando, gente. Ele não foi lá para curar a enfermidade, mas depois ele foi para ressuscitar. Então não chegou a notícia até Pedro de que ela estava doente, porque ele poderia ir lá ministrar a cura para ela. Já chegou a notícia de que ela já tinha partido, mas algo ainda do Senhor tinha para fazer. Porque pode ser tarde para o homem, mas não é tarde para o nosso Deus. Alguém que entrou aqui e falou: pastor, eu perdi muito tempo na minha vida, mas com Jesus tem restauração, meu querido. Com Jesus tem restauração, minha querida, aleluia. Está tarde, mas ele ainda faz a obra. O Senhor manda dizer ao teu coração que é a sede que está dentro de você, é isso que Ele vai saciar. Por que Jesus naquela tarde dizia, eu estava fazendo uma visita ali, eu li até o texto de Mateus 8, por que Jesus naquela tarde dizia, curou todos os enfermos e doentes? Não foi toda ocasião que Jesus curou todos os enfermos e doentes de uma vez, não foi todas. Mas naquela tardezinha de Mateus capítulo 8, Ele curou todo mundo. Por quê? Porque todo mundo foi lá para ser curado. Então quando você vem sedento, Ele faz a obra. Amém. Lá em Nazaré, Jesus não pôde curar todo mundo, operar grandes milagres, porque nem todos creram nele. Quem está entendendo? Aí seria Jesus. Eu já vi ele menino, eu já vi ele correndo aqui brincando de bola, bicicleta, em outras palavras, tá? Brincando de bola, de bicicleta. Eu já vi ele soltando pipa. Esse aí, esse aí que é o Cristo. Você já viu esse menino aí chorando aqui na rua fora? Né? Ele é profeta de cara, e Jesus não pode fazer muita coisa ali. Mas aqueles que obtêm o Senhor sedento, jamais voltaram sedento, aleluia. Porque o Senhor sacia. Cadê o sedento da presença do Senhor? Porque, escute, segura a mão, só profeta para ministrar na tua vida. O Senhor já enfiou fome e sede em você, não fome de pão e nem sede de água, mas de justiça de ouvir a palavra. E o Senhor está mostrando para mim a sede que está no teu coração, e Deus manda eu lhe dizer: vou te saciar, vou te levantar, vou te encher do meu espírito, vou te capacitar, vou te revertir e fazer uma coisa nova. Você crê? Dá glória para o Senhor. Não importa, igreja. Aí Pedro estava por perto. Ele não estava em Jope, ele estava em Lida, mas ele estava por perto. Ele estava por? Ele não estava lá. Ele estava na região, mas ele não estava lá em Jope. Amados, o nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. O importante é que nós estamos por perto, nós estamos por aí. Diga amém. Amém. É tão bom quando você tem. Aí eu volto a falar de Pedro e Dorcas, né? É tão bom quando você tem alguém de Deus próximo a você, que vai ministrar na hora que você necessitar. Eu sou pastor, ele está minha esposa, missionária, mas nós também temos pessoas que ministram a nossa vida. Isso faz uma diferença, mano, extraordinária. Tão bom. Glória a Deus. Quantas pessoas agora que estão abatidas, enfermas, estão deprimidas, só precisa de alguém para estar ali, ó, ministrando poder, fogo e unção, mas não tem por quê? Porque não fez aliança, não aceitou ser aluno de ninguém, aprender com ninguém. Meu Deus, como é que vive com uma andorinha voando para lá e para cá? Por que você está pregando isso, pastor? Deus sabe. Porque é tempo de nós fortalecermos, amado. Diga glória a Deus. Tempo de fortalecer. Ele não estava lá em Jó com ela para orar para ser curado, mas ele estava por perto, ele estava na cidadezinha. Mandaram 2 para lá. Falou: o pessoal está precisando de sua oração lá, Pedro, porque aconteceu uma fatalidade. A sua discípula lá partiu. 2 pessoas foram lá. Escute, entenda isso. O fato de ter um parente, um conhecido, um amigo, que está abatido, limitado, bloqueado por uma enfermidade, por uma opressão espiritual, não impede Deus operar, porque Deus, Ele vai abençoar alguém através da vida de outro. Amém?
Então é alguém que sai de casa e deixou um parente, seja lá no hospital, no presídio, o que quer que seja, mas está buscando a Deus, e Deus vai fazer a obra. Porque Deus não vai permitir que todo mundo caia. Não. É por isso que a Bíblia fala do cordão de duas dobras. É por isso que a Bíblia fala que é melhor estar dois do que um. Porque se um cair, o outro vai levantá-lo. Amém, Jesus? Então tem que ter alguém para te levantar. Né? E aí, para me encerrar, eu lembro agora, sabe de quem? De Abraão. Quando aqueles reis lá no Oriente, no dia de Abraão, eles saíram para tomar cidades, os lugares, aí levaram Ló e a família dele cativo. Aí um homem lá escapou, está na Bíblia, em Gênesis, um escapou e correu lá e falou para Abraão, Abraão, o seu sobrinho foi levado cativo, a família dele também. Falou com um homem de Deus, com um homem de Deus. Deus deu estratégia para ele, pega 318 homens dentro da sua casa e pode ir para a guerra. E Abraão teve vitória e libertou seu sobrinho, a sua família daquele cativeiro. Mas alguém teve que avisar. Alguém teve que avisar. Então alguém escapou. Então você é aquele que escapou. Diga glória a Deus. Talvez aquele parente seu não escapou. Talvez esteja oprimido em uma situação. Mas você escapou, está aqui no nome de Jesus. E eu creio que Deus já fez a obra. Glória a Deus. Estava aconselhando um casal. Não é isso? Estava aconselhando um casal. Aí o marido está fraco, né? Aí a esposa também está fraca. Meu Deus, alguém tem que buscar por alguém. É assim que a Bíblia ensina, avançando. E aí Pedro foi lá para consolar. Chegando, foi apresentar as obras dela. Alguma coisa ela estava fazendo. Ela tinha feito para aquelas viúvas. Foi apresentar as túnicas. Veja, Pedro, que dó que fez por nós. E chorando, Pedro agora vai pedir licença. Ela foi posto no Senado, como era de costume cultural da época, pela parte de cima da casa, e chamou ele para o velório, para o enterro. Mas agora algo se iria fazer. E aí a Bíblia vai nos dizer, como nós lemos aqui, que ele pede licença para todos. Sabe com quem que o Pedro aprendeu? Com Jesus. Com quem? Jesus. Aí você lembra de Jairo, quando Jesus, Pedro, Tiago e João, eles entraram na casa de Jairo, o pessoal estava fazendo um furo ali, quando Jesus falou, a menina não está morta, ela dorme. Eles riram de Jesus. Jesus pediu para que todo aquele povo se retirasse da casa de Jairo, porque ele ia operar um milagre, ele podia ter incrédulo ali dentro. Mas só que essas viúvas aqui não eram incrédulas, era, pessoal? Claro que não, elas compunham a igreja. Mas por que Pedro pediu elas para... Dá licença aqui então, minhas irmãs, espera um pouquinho, deixa eu ficar só eu em óculos aqui. Dá licença um pouquinho. Por quê? Enquanto tem alguém que está chorando, o outro tem que orar. Diga amém. Todo mundo vai ficar só chorando, só lamentando, hein? Só chorando, só lamentando. Alguém tem que ser profeta nessa casa. Alguém tem que ser boca de Deus nessa casa. Alguém tem que ser boca de Deus neste lugar. Aleluia, Jesus. Vamos chorar, vamos. Então, enquanto se você não está conseguindo conter as lágrimas, eu vou orar por você, eu vou ministrar, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar, e o Senhor vai enxugar nos seus olhos a lágrima e vai responder do alto dos céus a minha oração. Diga glória. Ele pediu, né? Dá licença aqui, meus irmãos. Chora um pouquinho lá fora que eu tenho que orar aqui. Ele aprendeu com Jesus. Agora, para mim encerrar, entenda bem. Jesus, ele não orou e nem dobrou os joelhos. Daqui eu quero chegar no joelho, para encerrar. Ele não orou e nem dobrou os joelhos para ressuscitar a filha de Jairo. Não. Ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele só chegou perto da filha de Jairo e falou: menina, levanta. Aí levantou. Mas Pedro, ele sentiu a necessidade. Quando eu tenho que bater o joelho aqui no chão, falar com Jesus aqui. Antes de eu falar com o Dó para levantar, eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Diga amém. Amém. Então, o que é que a gente aprende, amado? Que cabe a nós, que queremos viver coisas extraordinárias de Deus. Porque aqui nós estamos falando dos maiores milagres, que é o milagre da ressurreição. Ele dobra o seu joelho, não em direção a Dorcas. Escute, ele não dobrou os joelhos
sobre o corpo de Dorcas e ficou ali orando a Deus. Não, olha o texto. O que ele vai fazer? Ele vai virar do lado oposto e vai orar ao Senhor. Dobra o seu joelho, ora ao Senhor e dobra o corpo, está lá esperando. Na hora que ele ora ao Senhor, eu posso ver pelos olhos da fé que ele se sente impulsionado pela unção, pelo poder de Deus. E quando ele levanta, aleluia, ele já levanta com autoridade para falar com o morto. Diga amém, Jesus. Amém. Então, em vez de você prostrar diante da situação, diante do problema, diante do conflito, diante da dificuldade, prostrar dentro daquilo e ficar ali, ó, como que bloqueado, derrotado, deixa aquilo um pouco de lado, dobra-se, curva-se diante daquele que é o Todo-Poderoso. E quando você humilha diante de Deus, aleluia, Ele te levanta com autoridade para vencer no nome de Jesus. Quem quer vencer com autoridade, diga glória a Deus. Quem quer vencer com autoridade, diga aleluia. Aprenda isso. Aprenda isso. Segundo a ciência, quando nós dobramos nosso joelho e curvamos para fazermos a nossa oração, até o nosso QI ele é elevado, o nosso intelecto, a nossa cognição até melhora. Diga amém. Amém. Viu? Por isso que aquele que é orgulhoso, maldoso, perverso, sanguinário, ele não dobra os joelhos, ele não humilha, ele não curva. Quem entendeu isso aqui? Amém. Quem entendeu isso aqui? Ouça, aqui. O ato de dobrar os joelhos e curvar, né? E elevar o pensamento a Deus, talvez você não vai nem fazer uma oração a noite toda, mas só de você dobrar o joelho e curvar, meu filho, já sente o peso ali da glória de Deus na sua vida. Você sabe, porque você dobra o joelho, você sabe como é que é a sensação de você dobrar o joelho, humilhar, você sabe que você levanta diferente. Você sabe o que eu estou falando, diga glória a Deus. Sabe? Você sente aquela humildade, um coração quebrantado, uma seriedade, um temor. Poxa, a vida é séria, Deus está nos céus, eu devo buscar, o Senhor tem misericórdia de mim. Todos digam amém. Amém. Então eu quero entregar a você esse formulário. Nós vamos fazer durante alguns domingos oração de joelhos. Você vai fazer o seu pedido ao Senhor e nós vamos apresentar a Deus e nós vamos dobrar o joelho, não para o pedido, mas para Deus e curvar diante dele. Vamos fazer que nem Pedro. Uma vez então que ele dobrou o joelho, orou, ele levantou com autoridade, falou: pode levantar. E ela abriu os olhos. E ele pegou na mão dela: pode se assentar. E grande foi o altar. Todos digam amém. Você quer vencer amanhã? Você quer vencer terça-feira, essa semana? O leão que está vindo aí, você não tem que matar leão. Uma irmã falou assim: pastor, eu não mato, não é um leão por dia, eu mato vários leões. Então tá bom, ué. Mas eu entendi o que ela quis dizer, a peleja, a batalha. Mas tem que matar o leão, matar o urso, matar o gigante que te afronta, hein? Tem que vencer o exército do mal, só com autoridade. Para você falar, para você olhar para a situação e falar assim: não tem jeito, Deus vai fazer algo. Você tem que estar na graça, não. Porque senão você vê aquele conflito lá, aquele problema, você esmurece, vai lá embaixo no fundo do poço. Agora você orar e falar: meu Deus vai honrar. Você tem que ter a autoridade. E essa autoridade Deus te dá quando você curva diante da presença dele. E nós viemos aqui humilhar diante do Senhor. Amém? Passa lá, por favor, missionário Elaine. Em nome de Jesus. Quem entendeu? Amém. Quem entendeu? Amém. Todos digam amém, Jesus. Amém. Deus quer ouvir palavras diferentes sair da sua boca, viu? Aleluia. Deus quer ouvir novas palavras de vitória saindo da sua boca. Diga aleluia. Então você vai pegar. Tem um tema aqui, até bonita essa frase. Mas você vai focar no teu pedido. Faz um pedido, pode dobrar. E nós vamos apresentar ao Senhor de joelhos esse pedido. Eu imagino que vai ser algo, né, que só Deus pode fazer. E Ele é o Deus Todo-Poderoso para fazer. Essa palavra gerou ou não gerou fé no seu coração? Diga amém, gente. Amém. Gerou ou não gerou fé no seu coração? Diga amém. Amém. Nós estamos vendo uma visita ali com a senhora no leito da enfermidade, sem poder dobrar o joelho, sem poder curvar, travada em cima da cama. Ela fez um voto com Deus. E Deus atendeu o voto dela.
Pastor, não podia sentar, e agora eu estou sentando. Diga glória a Deus. Fiz um voto com Deus. Deus ouve, irmão. Eu só pode estar lá no presídio, pode estar na cadeia brava aí, pode estar no deserto, pode estar no, entendeu? Em qualquer que seja situação, no hospital. Ela fala e Deus ouve. Sabe por causa de quê? Porque Deus quer mudar a vida das pessoas. Deus quer transformar a vida das pessoas. Quem aqui abre mais seu coração para servir a Deus? E honrar a sua igreja como fez Dorcas? Diga bem. Para mim encerrar, libera a última palavra sobre esta palavra. Puxa vida, Dorcas não pode morrer. Dorcas não pode morrer. Dorcas não pode ser sepultado. Por quê? Porque Dorcas é canal na vida, é canal de bênção na vida de pessoas. Diga bem. Não pode. Aleluia, Jesus. E é você na terra em nome de Jesus. É você na tua casa em nome de Jesus. Você não pode ser sepultado. Você não pode ir para debaixo de 7 palmos. Você não pode morrer. Estou falando no sentido figurativo. Você não pode. Por quê? Porque pessoas precisam de você. Porque pessoas têm agradecido a Deus pela sua vida. Então, Deus vai continuar te sustentando para que você continue sendo bênção em nome de Jesus. Tá certo? Levante as suas mãos para os céus. Aleluia. Levanta para o céu esse formulário. Apresenta a Deus seu pedido agora. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que o teu povo for orar, clamar, buscar, colocar diante do Senhor, meu Deus, neste humilde propósito. E assim, Senhor, nós vamos humilhados diante da tua presença. E é o Senhor que nos dá a vitória. A vitória pela fé em nome de Jesus. Meu Deus, assim como Pedro humilhou, nós também queremos humilhar. Assim como Pedro orou, também nós queremos orar. E o Senhor vai levantar Dorcas, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor vai levantar Dorcas em nome de Jesus aqui nesta igreja, nesse bairro, nesta comunidade. O Senhor vai levantar, Senhor, aquele que está caído. Em nome de Jesus, meu Deus, não vai ter só lágrima e dor não, meu Pai. Vai ter um novo canto, vai ter um hino de vitória também. Em nome do Senhor é que eu oro e apresento. Atendo o pedido do teu povo, meu Pai, para que eles vejam e saibam ainda mais que o Senhor é Deus nesta igreja. Aleluia. Assim como o Senhor nos respondeu naquele monte, desde aquele primeiro elo, eu já sabia que o Senhor estava ali. Responda aqui também, Senhor. Oh, em cada passo me defaço, me clamas. Meu Deus, eu creio, aleluia, que o Senhor me cura do impossível, meu sobrenatural. Louvado seja o Senhor da vitória para os teus filhos, as tuas filhas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Nós vamos vencer de joelho. Vamos, igreja. Vamos vencer de joelho. Vamos. Às vezes o inimigo ele quer fazer você precipitar. Você passar a mão no ferro, no pau, uma faca, sei lá. Mas não vai precisar não, porque de joelho você vai vencer o nome de Jesus. Às vezes o inimigo joga aquela célula, ajuda a mala e as roupas e some. Mas não vai precisar não. Você vai vencer de joelho. Diga glória a Deus. O Senhor está me revelando. Pode pegar a tua bênção em nome de Jesus. Porque eu vejo muito testemunho pela fé para a glória do Senhor. Amém? Deus está no negócio. Tá certo? Oh, que coisa boa. Guarda aí. Desocupa a mão da glória a Deus. Aleluia. Vem forte, Deus. Oh, glória. Eita, papai, subir na glória, subir. Oh, glória a Deus. Que maravilha. Aleluia. Me dá mais 10 minutinhos para me encerrar o culto, por favor, em nome de Jesus, que eu tenho que ministrar a Santa Ceia. Põe a mão na tua cabeça e diga: eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Amém. Eu queria ficar com vocês aqui a noite toda, mas eu preciso liderar vocês também. Nós temos mais um culto. O culto à noite nos bairros, nos outros bairros. Preste atenção, você é a melhor oferta para a casa de Deus. Amém? Aleluia. Que Deus multiplica, prospere os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. Que você sempre venha ter para dar e ter para abençoar em nome do Senhor Jesus. Que Deus honre a cada um, todos vocês, com os projetos do seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Olha aqui, nosso equipamento de som. Pode ir, missionário, pode dar pausa, pode dar pausa, por favor. Nós estamos com os equipamentos sonoros chegando, falta mais 2 caixas. E vai chegar, fica bom, diga glória a Deus.